Deus. Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. O tema nessa noite: sem amor, tudo é nada. Depois de um belo testemunho deles, a gente poderia ir embora para casa cheio, né? Mas Deus tem algo para falar nos nossos corações. Eu vou tentar ser breve. Se eu não conseguir ministrar toda a palavra hoje, talvez eu termine ela no domingo, na quarta-feira. Eu estou a 1000 por hora. Eu estou desde as 2h30 da madrugada, acordado. Não consegui dormir mais. Creio que o Espírito Santo tem algo sobrenatural para as nossas vidas hoje. Vamos orar? Fecha os seus olhos. Espírito Santo de Deus, neste momento, diante da tua graça, diante do teu poder, diante da tua presença, Senhor, nós estamos aqui nesta noite para cultuar e render graças ao Senhor. Pai, é necessário que nesta noite o vaso, Pai, o pregador nessa noite diminua, mas que tu possa crescer poderosamente, Senhor. Eu te peço, papai querido, como de costume, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, faz mais uma vez, Senhor. A palavra será lançada, semente, Senhor, é do Senhor, e nós possamos ser o solo para receber a tua palavra, vem germinar, 100 por 1, 1000 por 1, e o seu nome seja glorificado, e o seu nome seja exaltado. O vizinho da frente, o de trás, alcança este bairro, alcança esta rua, este quarteirão, Pai, que todos possam conhecer e receber somente o Senhor como único e suficiente Salvador. Eu oro em nome de Jesus, amém. Você possa deixar a tua palavra aberta em 1 Coríntios capítulo 13. É um versículo, é um capítulo muito ministrado para casais, em casamentos, mas é um rico conteúdo para as nossas vidas nessa noite. Deixa aberto, e à medida que eu vou ministrando, nós vamos ler algum trecho. Eu já peço que deixe o microfone aí com alguém, que eu vou pedindo para que você lê, para que a gente possa ser rápido e ligeiro. Sem amor, tudo é nada. Paulo, ele olha para a igreja de Coríntios, em capítulo 13, e vê aos seus olhos uma igreja cheia de dons. Ele olha para a igreja de Coríntio e vê uma igreja cheia de talentos. Paulo, caminhando e cultuando na igreja de Coríntios, ele vê uma igreja cheia de movimento. Mas o que chama a atenção de Paulo para aquela igreja em Coríntios, ele fez que o Espírito Santo ele escrevesse para que nós possamos aprender junto com a igreja de Coríntios a não se comportar como eles. Aquela igreja tinha tudo, mas Paulo relata na sua carta, em 1 Coríntios capítulo 13, que tinha tudo, mas não tinha amor. E ele diz sem rodeios, ele diz sem meia curva, ele foi sincero e direto: sem amor, nada disso vale. Vocês podem falar em línguas, profetizar, cantar, ensinar, pode dar oferta, servir e até sacrificar, tudo. Mas se o amor não for o centro, Deus chama isto de barulho vazio. Eu te pergunto nessa noite, e você responde para você mesmo, como o Espírito Santo de Deus me perguntou: como está o seu amor para com Ele? Você tem correspondido o seu amor para com Ele com tudo que você tem? Ou você tem retido algo? Como está o seu amor? E o mais forte que Paulo dizendo, o amor não é sentimento, é um caráter moldado pelo Espírito. É a paciência quando ninguém te vê. É a bondade quando ninguém te agradece. É a humildade quando ninguém reconhece. É Cristo sendo formado em você. Este capítulo 13 de 1 Coríntios revela o que realmente importa para Deus. Não é o meu performance, não é o meu dom. Não é o dom, não é o ministério, não é saber pregar ou não saber pregar. O amor que permanece quando tudo passa. E o texto nessa noite de 1 Coríntios, capítulo 13, vamos estudar profundamente para que você possa entender e entrar no teu espírito. Sem amor, os dons são inúteis. Quem pode ler para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Está com o microfone aí? Seja breve, quem pode me ajudar? E ainda que eu falasse as línguas do... Peraí, deixa eu chegar ao microfone, senão a live não te escuta.
E ainda que eu falasse a língua dos homens e de todos os anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tina. E ainda que tivesse o dom de profecias, conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse aos montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para para o sustento dos pobres, e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Glória a Deus. Em Coríntios, a oratória, a eloquência e até o dom de línguas eram vistos como sinais de espiritualidade. Aquela igreja se achava muito espiritual. Aquela igreja se achava uma das melhores daquela cidade. Mas Paulo diz, sem amor, até o mais impressionante manifestações espiritual é só barulho vazio. O bronze que soa é um instrumento metálico usado em templos pagãos para criar eco. Era alto, mas não tinha melodia. O símbolo que retine é um prato de percussão estridente usado em cultos de idolatria. A comparação é clara. Dom sem amor vira um espetáculo sem edificação. Como o culto pagão é apenas barulhento. E o nosso culto a Deus não pode faltar amor. E Paulo amplia na sua lista que nós acabamos de ler. Profecia sem amor são palavras vazias. Conhecimento sem amor é arrogância intelectual. Fé para promover montanhas passa de ostentação sem amor. Generosidade extrema, dar tudo aos pobres sem amor, é vaidade. Sacrifício de si mesmo, mártiro, sem amor, é sem proveito. O choque para aquela igreja foi real. Eles valorizavam dons espetaculares, línguas, profecias, conhecimento, mas aquela igreja desprezava o amor. Como está o seu amor? O Espírito Santo ministrou comigo a madrugada toda, perguntando como está o seu amor, meu filho. Você tem feito tudo que eu tenho te pedido com todas as suas forças? Paulo os confronta. A espiritualidade não é medida pelo que você faz, mas por como e por que você faz. Eu quero trazer uma aplicação prática para as nossas vidas nesta noite, Igreja do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que quer nos despertar um amor agape, que vem somente de Deus. Falar bonito sem amar é só barulho. O púlpito pode emocionar, mas se não tiver amor pelos ouvintes, pela igreja, pelas almas, é vazio. Conhecimento sem amor é orgulho. Teologia que não gera humildade, que não gera compaixão, não é sabedoria bíblica, é sabedoria humana. Fé sem amor. Soberba, até milagres podem ser feitos sem amar, mas Deus não se agrada disso. Sacrifício sem amor é hipocrisia. Dar dinheiro, tempo ou até a sua vida, mas por vaidade e obrigação, não tem valor diante de Deus. Gostaria que você lesse comigo outra pessoa, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 7. O que é o amor verdadeiro? Quem vai me ajudar? 1 Coríntios 13, versículo 4 e 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aleluia. Paulo nos define o amor com a teoria, mas com ações e atitude nas práticas.
ele descreve 15 características do amor cristão, do amor ágape. Paciente. O que seria ser paciente? Suportar com longanimidade, sem desistir. A paciência tem que ser ativa e não passiva. Ser bondoso. O que significa ser bondoso? Agir com gentileza na prática. Não invejoso. Não arde em ciúmes do bem do outro. Não se vangloria e não se ensoberbece. Ou seja, não busca aparecer e não se enche de orgulho. Não busca o seu próprio interesse, ou seja, está centrado em sempre servir o próximo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Perseverança firme, mesmo em meio à dor. Foi como a Nelminha ministrava aqui. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Perseverança firme, mesmo em meio à dor. Esse é o amor. Não é um sentimento passageiro, mas é uma decisão constante de agir conforme Cristo. A minha atitude, a sua atitude, as nossas atitudes, está em conformidade com a vontade do Senhor? Está em conformidade com aquilo que o Senhor quer comigo, para que eu quer com você, quer para conosco? A igreja de Coríntio, eles eram impacientes. Eles disputavam posições no culto. Olha como era aquela igreja de Coríntio, disputava posições no culto. Eram invejosos, competiam por dons. O meu dom é melhor que o seu, o meu dom é melhor que o seu. Isso era a igreja de Coríntios. Eram orgulhosos, se achavam os bambambam, os espirituais. Louvado seja Deus que aqui não tem isso na igreja do Novo Templo. Não suportavam uns aos outros. Havia uma facção ali dentro. Os irmãos não suportavam uns aos outros. E Paulo descreve o amor justamente como um remédio para o pecado daquela comunidade. Aquela igreja tinha tudo, mas não tinha amor. O Espírito Santo falava muito forte no meu coração: filho, cresça, mas cresça com prioridade. Que o seu amor por mim e a sua igreja me ame sobre todas as coisas. O que possamos trazer para nossas vidas nos dias de hoje. O que essa igreja de Coríntio nos ensina para os dias de hoje. Amar é mais difícil do que ter dons. É fácil falar bonito. O difícil é ser paciente com quem erra. É fácil amar, é escolher. Não é esperar sentir, mas decidir agir com bondade e com humildade. Amar é servir. Não busca interesse próprio. Esse versículo 8.
O amor é eterno. 1 Coríntios 13, versículo 8 e 10. Quem pode ler? O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. O amor jamais acaba. Nós não queremos mais saber se você teve discernimento de espírito. Nós não queremos mais saber se você teve revelação, palavra de revelação, palavra do conhecimento. Não, ele quer saber o quanto você o amou. Glória a Deus, aleluia. O quanto você amou os meus pequeninos. O quanto você amou os meus pequeninos. O que eu quero trazer para a nossa atualidade, para nós não sermos como a igreja de Coríntios. Entenda isso, por favor. Vou tentar ser bem calmo, para que essas palavras possam entrar no seu coração. Pregações podem ser esquecidas, mas o amor vivido toca gerações. Línguas e profecias edificam por um tempo, mas o amor edifica para sempre. Ministérios podem acabar, mas o amor nunca será inútil. Põe isso no teu coração.
Quem pode ler para mim, por favor, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Primeiro Coríntios capítulo 13, versículo de número 11. Primeiro Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Só o 13, né? É o 13, pode continuar. Não, só o 11, só o 11. É, só o 11. Então, obrigado, filho. O 13 vai ser mais pra frente. Aqui, Paulo, ele usa uma metáfora da infância para mostrar que para colocar os dons acima do amor é um sinal de imaturidade espiritual. Menino imaturo, sem discernimento, como uma criança pequena. Acabei, ou seja, abandonar, deixar de lado, tornar obsoleto, não se usa mais, eu não posso usar mais, eu não posso colocar o amor abaixo dos meus dons. Assim como a criança deixa os brinquedos ao crescer, o cristão maduro precisa deixar a competitividade, precisa deixar o orgulho de lado para viver no amor de Cristo. Você ainda brinca de hominho, Enzo? Você ainda brinca de índio, de hominho? Por quê? Já deixou de ser menino, né? Não tem mais índio mais, né? Você ainda brinca de Forte Apache? Acho que você nem sabe o que é isso, Forte Apache, né? Então, porque quando é menina, a gente brinca com indinho, com Forte Apache, com hominho. Mas quando cresce, eu não brinco mais. Porque deixamos de ser menino. Assim como a criança deixa os brinquedos ao crescer, o cristão maduro deixa a competitividade, deixa o orgulho de lado para viver o amor. Mas havia um problema na igreja de Coríntios. A igreja estava agindo como crianças espirituais, brigando por status, disputando dons, esquecendo o amor. Paulo confronta a maturidade. Não é quem fala mais a língua ou quem tem mais discernimento, mais conhecimento, mas quem ama como Cristo amou. Vai entrar no teu coração. Paulo confronta a maturidade. Não é quem fala mais em línguas ou quem tem mais conhecimento, mas quem ama como Cristo amou. O que eu quero trazer para as nossas vidas nos dias de hoje: sinais de maturidade, ciúmes, competição, orgulho nos dons. E nós somos às vezes muito bobos, né, de ficarmos orgulhosos nos dons que Deus nos dá. É presente de Deus. E se Ele nos deu, é para nós usarmos para a glória dEle. E muitas vezes Ele nos dá o presente e nós queremos colocar na gaveta aquilo que Ele nos deu. Se Ele presenteou você, é para usar, para glorificar o nome dEle, não para você guardar. Não seja como aquele talento, que aquele homem que escondeu os talentos. Não, multiplica aquilo que Deus te deu. Porque eu tenho certeza que se Ele te deu, você não vai agir com ciúmes, não vai agir com competição e nem com orgulho nos seus dons. Sinal de maturidade, amor constante, paciente e humilde. Exemplos para a nossa atualidade. Um cristão que sabe muito, mas não ama, continua um menino na fé. Você conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não ama. É um menino na fé. Uma igreja que valoriza o poder mais que o caráter, ainda é infantil. O verdadeiro adulto na fé é aquele que aprendeu a amar, mesmo em silêncio, sem precisar de palco. Este é o maduro na fé. Quem pode ler para mim 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12? A gente vai dar para nós concluir a ministração toda hoje. Pode ler. Quem está lendo? Pode ler, lindo. 12. Está sem voz aí? O 12. Porque agora vemos por espelho em enigma.
mas agora veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou O conhecido. verdinho acabou? Obrigado, meu lindo. Aqui, Paulo mostra que o nosso conhecimento e as nossas experiências espirituais são parciais e limitadas. Como um dia veremos Cristo em sua plenitude. Sabe como era o espelho naquela época? Não era como os de hoje, que vocês conseguem se ver perfeito. Conseguem ver suas espinhas, seus cabelos perfeitamente. Mas os espelhos naquela época, eles eram feitos de bronze polido, mostrando uma imagem turva, distorcida. Não tinha como você se ver perfeitamente. E a comparação mostra que agora entendemos só uma parte da realidade espiritual. Face a face. De intimidade plena, usando para a visão de Deus. Conhecerei plenamente. Aqui seria um conhecimento completo, relacionado ao fruto da revelação final, que vai ser a vinda de Cristo. Como a igreja de Coríntios reagira? A igreja de Coríntios se vangloriava do seu conhecimento, dos seus dons, como se eles já tivessem tudo. Eu tenho tudo. Deus nos presenteou com os dons, com os melhores dons. Nós tínhamos tudo, mas não tínhamos amor. Paulo lembra que ainda que estamos na infância espiritual da eternidade, tudo que temos agora é apenas uma sombra do que será revelado na presença de Cristo. O que eu trago para nossos dias de hoje, que eu aprendo com a igreja de Coríntio, para não ser como eles, humildade espiritual. O que sabemos hoje é só uma parte, mas precisamos permanecer ensináveis. Como eu gosto de aprender. Eu e você, nós precisamos ser ensináveis. Segundo ponto, esperança eterna. Um dia veremos Cristo face a face e todo conhecimento será pleno. Um dia nós vamos ver Deus face a face, Jesus face a face. Ele vai nos deixar conhecer todos aquilo que nós não conhecíamos. Isso precisa ser a nossa esperança. Um exemplo atual. Olha como está a igreja hoje, infelizmente. Hoje a igreja discute doutrinas. Hoje a igreja discute interpretações de profecias. Hoje ainda temos dúvidas. Mas no céu, todo debate se calará diante da visão perfeita de Cristo Jesus. Por isso que eu não fico perdendo tempo mais debatendo. Não. Eu não estou aqui para debater de religião. Estou aqui para ensinar a Jesus. O que permanecerá para sempre não é o quanto sabíamos, mas o quanto amamos. O quanto você ama a Jesus. Não é o quanto você conhece a Bíblia. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você pode decorar 1000 versículos, 10.000 versículos. Não sei quantos versículos você possa decorar. Mas isso não se importa. Embora você deve aprender, deve decorar. Mas o que permanecerá para sempre não é o quanto nós sabíamos, mas o quanto nós amamos. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Para encerrar, quem pode ler para mim, por favor? 1 Coríntios 13, 13. Colocar o microfone para carregar? Pode ler, meu lindo. Oi, tá na benção aí, hein? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deste é o amor. Aleluia. Como é rica essa carta, esse capítulo 13. A partir de hoje você vai olhar para ele diferente. Paulo, ele lista 3 virtudes centrais de uma vida cristã: a fé, a esperança e o amor. 3 pilares, mas destaca o amor como o maior de todos. Fé, uma confiança firme em Deus. Como está a tua fé? Esperança, expectativa confiante nas promessas de Deus. Você ainda tem esperança nas promessas que Deus fez para você? Volte a acreditar nas promessas que Deus fez para você. Amor, o amor agape, o amor que vem de Deus.
entrega o sacrifício que reflete o caráter de Cristo. Aí eu me perguntei, Senhor, por que o amor é maior? Por que o amor é maior? Aí eu escutei isso. A fé é necessária apenas nessa vida, porque no céu o veremos e não precisaremos crer. Você está entendendo? A fé é preciso, aqui é preciso fé. Porque nós temos que ter fé para acreditar que Ele existe, filho, e Ele possa tirar você da situação que você se encontra. Você precisa dar um passo de fé para poder permitir que Ele mude a tua vida. Você não está aqui por acaso, Ele quer fazer na tua vida um testemunho. Mas você precisa dar o passo de fé. Como Ele vai mudar você se você não vir correndo para Ele? É necessário. Para de olhar para trás, olha para frente e fala, eu vou mudar minha vida. A atitude só depende de você. Só você pode mudar a tua vida. Só você pode quebrar os rótulos que o mundo tem colocado em você. Só você pode quebrar aquilo que você tem aceitado. Deus olha para você como filho. Não importa os erros que você tem feito. Você é filho dele. Mas você precisa dar um passo para ele, como pai. A fé é necessária apenas nessa vista, porque no céu o veremos e não precisaremos crer. A esperança também é temporária. Quando estivermos na glória, a esperança se cumprirá. Quem está com essa esperança viva aí? Mas para tudo isso precisa ter amor. Mas o amor é eterno. Por que o amor é eterno? Porque continuará para sempre, porque Deus é amor. Abra para mim 1 João, capítulo 4, versos 8, para você ver que não é o cristiano que está falando, é a palavra. Quem pode ler para mim 1 Coríntios, capítulo 4, versos 8? Eu não ia nem ler, mas senti no coração de ler. 1 João, capítulo 4, versos 8. Hoje nós estamos lendo Bíblia, hein? Glória a Deus. Santo é ti, Jesus. 1 João, capítulo 4, versos 8. Desculpa, de novo. Estou com isso na cabeça. Glória a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Meu Deus. Você está entendendo? Porque nós precisamos amar. Amar todos os dias. Nós temos que amar Ele cada vez mais. Todos os dias nós temos que nos sacrificar por Ele, para Ele. A igreja de Coríntios não. A igreja de Coríntios desvalorizava os dons como medida de espiritualidade. E Paulo mostra que os dons são passageiros, mas o amor é verdadeiro. Isso é sinal de maturidade cristão. O que eu quero trazer para nossas vidas nos dias de hoje, no nome de Jesus, que a partir de hoje não meça a sua vida cristã pelos dons que você tem, mas pelo amor que você pratica. Como está a prática do seu amor para os perdidos, para os meninos, para os pequeninos do Senhor? A fé move montanhas e a esperança sustenta na dor, mas o amor é o que transforma vidas. O que eu trago para nossas realidades no dia de hoje. O pregador mais eloquente pode ser esquecido, mas o amor de alguém simples pode marcar gerações. O missionário pode fazer milagres, mas o que mais atrai o evangelho é o amor vivido. E ali o Espírito Santo soprou no meu coração que sejamos uma igreja onde o amor de Deus é tão transparente em nós, ao ponto de constranger as pessoas ao falar conosco. Você me entende? As pessoas vão chegar e conversar com você, elas possam se constranger, porque elas vão enxergar em mim, vão enxergar em você o amor do Abba Pai. As pessoas à sua volta precisam enxergar esse amor e sentir vontade de querer também experimentar esse amor. Mas como eu e você, nós vamos fazer que as pessoas nos constrangem se nós falarmos mal dos irmãos, se nós falarmos mal de igreja, se nós falarmos mal de pastores?
Como que nós vamos despertar esse amor? Converta esse bairro, Senhor Jesus. Converta esse bairro para ti, Senhor. Esse bairro pertence ao Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus. Vai ter muitos trenzinhos aqui, Senhor, mas trens que vão evangelizar nas ruas deste bairro. Declarar que só o Senhor é santo. Ontem eu quase fiz uma loucura. Só não fiz porque a pessoa não deixou. Quase saí na madrugada andando neste bairro. Só não fiz porque eu estava sozinho. Quase que eu fui. Se eu achar um corajoso aí, eu estou aqui. De madrugada. Que sejamos uma igreja onde o amor de Deus é tão transparente em nós, ao ponto de constranger as pessoas ao falar conosco. Eu quero concluir em 1 Coríntios. Não é apenas um texto, 1 Coríntios capítulo 13, não é apenas um texto romântico para uma chamada radical a casamento. Apenas é uma maturidade espiritual. Paulo nos mostra aqui, durante essa carta, dons são importantes, mas passam. Conhecimento é útil, mas é limitado. Sacrifícios podem impressionar, mas sem amor não vale de nada. O amor ágape é o critério final de tudo. O amor que dá valor aos dons. É o amor que dá valor aos dons. É o amor que sustenta a fé. É o amor que permanece para sempre. No fim das contas, não seremos lembrados pelos talentos que tivemos, mas pelo quanto amamos como Cristo amou. Sem amor, eu termino aqui. Sem amor, tudo é nada. Mas com amor, até o menor gesto tem valor eterno. Pois no seu coração, sem amor, tudo é nada. Mas com amor, até o menor gesto tem valor eterno. Termino perguntando: como está o seu amor? Como está o seu amor por Jesus? Como está o seu amor pela obra dele? Como está o seu amor pelos perdidos? Como está o seu amor? Como está? E nesta madrugada, que eu estou aqui elétrico ainda, esse pessoal me fez lembrar em você, Nadir. Depois eu preciso falar com você no final. Vou tentar te socorrer e te ajudar. Mas pelo Espírito Santo de Deus. Sua dor é minha dor, entende disso. Como está o nosso amor? O Ministério de Louvor vai estar tocando um louvor daqui, para preparar um ambiente de oração. E eu quero que você possa sair daqui não apaixonado pelo Senhor. A paixão passa. Mas que você possa aqui sair daqui amando, como a minha esposa me ama muito mais ainda. Possa sair amando como você ama o seu marido, como você ama a sua esposa e muito mais ainda. Possa sair daqui amando como você ama os seus filhos e muito mais ainda, porque ele precisa ser o primeiro na tua vida. Primeiro dos seus filhos, primeiro do seu marido, primeiro de sua esposa. Ele precisa ser o primeiro. O que eu vi aqui nos testemunhos da Nelma foi a Nelma dizendo: Senhor, o Senhor é o primeiro, apesar da dor. Que Ele seja o primeiro em tudo em nossas vidas. Quando você estiver vindo para cá, Ele precisa ser o primeiro. Quando você estiver vindo para cá nos cultos, Senhor, eu estou indo algo para te oferecer. E se eu não tiver nada para te oferecer, por favor, tome meu coração em tuas mãos e faça aquilo que o Senhor quiser. Como está o seu amor?